Olá, sétimo ano, tudo bem? Começar aí o próximo capítulo com vocês, sobre bactérias, mas eu vou dividir esse capítulo em dois porque é um capítulo enorme, tem bastante coisa para falar, tá? Então, vamos começar aí falando das bactérias. Isso que vocês estão vendo logo na parte inicial, cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo um aqui, cada pontinho desse, tá vendo que tem uma coloração diferente? Uns são mais avermelhados, outros mais amarelados. Isso são colônias de bactérias que foram tratadas em laboratório, tá? Então é desta forma que no laboratório a gente consegue ver as bactérias, tá? Então vamos lá. Então, primeira relação da bactéria aí no nosso dia a dia. A bactéria ela é muito utilizada para fazer diversas coisas, coisas presentes aí. Por exemplo, um iogurte é utilizado bactéria, um queijo é utilizado bactéria, tá? Então, ela é muito importante economicamente falando, tá? Então, provavelmente todo dia você ingere aí algum produto que tenha como a bactéria que ela fabricou aquele produto, tá? Porque, por exemplo, eu vou fazer o queijo. O queijo nada mais é do que eu pegar o leite, eu coloco uma certa bactéria nesse leite e ele se transforma em queijo, por causa que é um processo que a bactéria que ela vai fazer, tá? Então, vai ter esse vídeo aí para vocês, eu não vou passar agora, né? Mas eu vou colocar aqui nos comentários, vou deixar para vocês poderem assistir. É um vídeo bem legal falando sobre como, como que a bactéria ela se vai se movimentar ali numa sociedade, tá? Através de um dinheiro que você pegou, que alguém passou a mão na bactéria. Na verdade, a bactéria e o vírus aí, eles são bem semelhantes no modo de contágio, tá? Da questão das doenças. Nós estamos passando aí por uma pandemia e poderia ser uma pandemia de bactéria, tá? Eles são bem semelhantes aí no, na transmissão, tá? Das doenças. Então esse vídeo fica para vocês A assistirem, eu vou graça colocar, de tá? Então vamos lá o que é importante. Vou colocar aqui desse lado. Então, estrutura e características. Vocês estão vendo aí uma bactéria, tá? Lembrando que ela é um ser muito pequeno, tudo bem? Primeiro, as características. Elas são unicelulares, tá? Procariontes. Aí, nossa, aparecendo uns. Procariontes, tá? Autótrofos e heterótrofos. O que significa isso, então? Primeiro, unicelular, uma única célula. Procarionte, ela não possui núcleo. O seu material genético está solto no citoplasma. Autótrofo, ela produz o seu próprio alimento. Algumas então vão ser autótrofas e outras vão ser heterótrofas. O que significa? Que elas precisam comer, se alimentar, tá? Mas ela pode ser autótrofa, mas com certeza ela vai ser procarionte e unicelular. Heterótrofo, procarionte e unicelular. Tudo bem? Unicelular e procarionte, ela tem que ser. Aí ela pode ser autótrofa ou heterótrofa. E aqui vocês estão vendo a como que ela é, né? A estrutura dela é. Então, primeira coisa que vocês identificam aí já no centro, nesse emaranhado, tá? Vermelhinho, é o DNA dela. Então ele está solto, ele não está envolvido em um núcleo. Por isso que ela é um ser procarionte. Depois nós vamos ter o que aqui, ó? Vocês estão vendo aí os ribossomos, tá? O que vai ser mais importante na bactéria? Vocês saberem então que ela tem esse DNA solto, tá? Que ela tem, tá vendo que só a parede aqui dela, ela tem três. Ela tem a cápsula, parede celular e membrana plasmática. Nós aqui, comparando com a nossa célula, nós temos somente essa membrana plasmática, tá? Então, a bactéria ela tem tudo isso daí, a parede celular e a cápsula. Além disso, ela vai ter algumas aí, esse flagelo, que é esse rabo, tá? Para que significa esse flagelo? Para a movimentação.
nós temos apenas uma célula no nosso corpo, tá? Que vai possuir flagelo também, que vão ser os espermatozoides. Para quê? Para locomoção, somente, tá? E a maioria das bactérias aí vão produzir algum tipo de locomoção através desses flagelos ou cílios, tá? Eu vou falar mais à frente isso para vocês. Essa cápsula que vocês estão vendo, que é essa parede bem mais grossa aqui, ó, vermelha, ela é muito importante para a bactéria. Porque essa bactéria, na verdade, ela não está sempre dentro do seu hospedeiro, né? Ela precisa estar ali em algum lugar para ela poder viver, certo? Se ela não tiver ali, ela consegue se encapsular, nós chamamos isso. Então ela para de ter, muito entre aspas, tá, gente? Mas ela para de ter vida, ela fica meio que hibernando, tá? E tem diversas bactérias que nós não sabemos o quanto de tempo que ela consegue ficar nesse estado. Até hoje são feitos experimentos com bactérias que foram encontradas em tumbas egípcias de centenas de anos atrás aí, que quando eles colocam essa bactéria num meio que ela consegue se reproduzir e tudo mais, ela volta dessa hibernação, tá? Então nós não conseguimos saber aí. Tem bactérias que vivem muito tempo desta forma, tá? Então essa cápsula ela é muito importante. Vamos lá, morfologia. Nós temos aí diversas formas. A morfologia é simplesmente a forma da bactéria, tá? Por exemplo, se ela é redondinha, ela vai chamar cocos, tá? Se ela é compridinha, ela vai chamar bacilo, tá? Compridinha, parecendo um grãozinho de arroz ali, tá? E temos outros tipos aí, mas vamos voltar aqui para o cocos. Então, quando essa bactéria vive sozinha, nós falamos que ela é somente o cocos. Se ela vive em duas, tipo, de duas em duas bactérias, elas vivem em colônia, tá? Diplococos, diplo de duas, cocos do formato dela. Agora, se ela vive aí em uma fileirinha, tá vendo aqui, ó? Essa fileirinha, nós chamamos de strepto. Então, streptococcus. Aí nós vamos ter aí staphylococcus, quando ela vive em uma grande cadeia aí, tá? Tétrade, quando vive em 4. Sarcina, quando vivem em 8, tá? E agora nós vamos falar sobre os bacilos. Então nós falamos sobre o coccus e nós temos os bacilos. É praticamente a mesma coisa, tá? Mas o bacilos, por exemplo, falando novamente aí da alimentação, nós utilizamos isso para... Qual é o alimento que você consome que na propaganda eles falam que possuem bacilos vivos? Isso, Yakult. Então, quando você toma um Yakult, você está ingerindo diversos bacilos. E bacilos significa que são bactérias nesse formatinho aí cilíndrico, tá? Isso que significa bacilos. Aí nós vamos ter vários tipos, tá? O streptobacilo, que aí é parecido aí com a formação do streptococcus, né? Que é uma ligadinha à outra, formando como se fosse um fio, tá? Vamos dizer assim. Nós temos aí os flagelados, eles possuem o quê? Flagelos, ó, tá vendo esse flagelo aqui, essa cauda? Então eles possuem flagelos para a locomoção. Endosporo, que não possui nada para sua locomoção, tá? Aí nós vamos ter diversos outros tipos, o vibrão, espirilo, a espiroqueta. Nós temos cada forma da bactéria, ela vai ter um nome, tá? Acho que é importante vocês saberem, parece que é uma coisa tipo muito específica, mas eu acho que seria importante pelo menos vocês saberem, vocês precisam saber que o coccus, quando eu falar de qualquer bactéria que tem o nome coccus, formato redondinho. Falou de bacilo, formato compridinho, como se fosse cilíndrico, tá? Então, quando nós vamos para o laboratório, eu coloquei essa foto aqui para vocês verem como é que é os estudos, na verdade, das bactérias, tá? Então não é daquela forma que eu mostrei para vocês que nós olhamos essas bactérias em laboratório. Nós olhamos do jeito que está aí para vocês. Eu coloquei essa foto, isso é uma microscopia eletrônica, tá? Então todos esses pontinhos, nossa, tá uma bagunça aqui, né, o negócio, quando eu aperto na tela, ó,
Então, todos esses pontinhos aí roxo é uma bactéria. Tá? Então você consegue ver esse tecido aí. Isso daqui provavelmente é Streptococcus pneumoniae, que ela vai ser a bactéria que causa pneumonia. Tá? Então aqui provavelmente deve ser a pessoa, ela deve ter espirrado em algum lugar ou um pouco de secreção ali do pulmão que eles retiraram para fazer fizeram a coleta para ver se a pessoa estava realmente com essa bactéria, para saber identificar qual é a bactéria que estava causando doença, eles identificaram. Então ela aparece bem pequenininha desta forma. Esta cor foi feita em laboratório também, tá? Não é assim. Mas é assim que os cientistas veem essas bactérias no microscópio, tá? Aí eles conseguem ver o formato. Que nem essa daqui, tá falando aí, ó, Streptococcus. Então ela é um formato redondinho, tá? Se você aproximar, que eu não consigo, mas vocês conseguem ver que são umas bolinhas bem pequenininhas, tá? Então, era isso para mostrar nesses slides. Vamos lá. Aqui eu trouxe, em 2016, as top 10 causas de mortes, tá? No mundo. Então, eu traduzi aqui para vocês. A primeira aí, cardiopatia, então parada cardíaca, tá? Segunda, acidente vascular cerebral, então um AVC. Terceira, doenças pulmonar obstrutivas crônicas. Pensa, a terceira já seria uma doença, é a terceira maior causa de morte no mundo. Quarto, infecções das vias respiratórias inferiores, tá? Então, pulmão. Alzheimer e outras demências. Câncer de pulmão, traqueia e brônquios. Diabetes, acidente de trânsito, doenças diarreicas e tuberculose. Então, entre essas 10, aí, top 10 de mortes, né, no mundo, nós temos entre elas 4 causadas por bactérias. Tipo, a bactéria é enorme. Ó. Você pode ver que aqui nós não temos nem vírus. Tá? A bactéria é a grande causadora aí de mortes no mundo por doenças. Tá? Então nós vamos ter aí o que são essas doenças. Doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente são bactérias que vão matar. Infecções das vias respiratórias inferiores também. As últimas duas lá, doenças diarreicas e a tuberculose também é causada por uma bactéria. Tá? Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco esse. Nós vamos ter aí quais doenças, né, que as bactérias vão causar? Botulismo, cólera, salmonela, leptospirose, tétano, hanseníase, tuberculose, sífilis, gonorreia, meningite, pneumonia e a peste negra. Eu vou falar de algumas para vocês, tá? Eu não vou falar de todas, mas se vocês tiverem dúvida de alguma específica, vocês podem me mandar, perguntar aí, tranquilo que eu respondo para vocês, ok? Ixi, ficou pequeno agora, eu ali no canto. Tá ótimo. Vamos lá. Primeiro, tétano. Então, o tétano você toma a vacina quando você faz 15 anos, tá? Você vai tomar uma vacina antitetânica, tá? Que a gente chama de tríplice valente, essa vacina. E depois você vai ter que repetir ela com 25 anos de idade. O que acontece? Então, ó, o tétano é uma infecção bacteriana provavelmente fatal que afeta os nervos, tá? Então, se você pegou tétano, não tem cura, tá? Então a vacina é eficaz na prevenção da infecção que não tem cura. O tétano provoca contrações musculares dolorosas, especialmente na mandíbula e no pescoço. Pode interferir na capacidade de respirar e eventualmente causar a morte. O tratamento se concentra no controle das complicações. Então, ó, o tratamento dela não é o tratamento da doença em si, ele só vai controlar ali as complicações. Essa pessoa aqui que vocês estão vendo, isso essa pose que ele está contorcido para trás, é assim que as pessoas que têm tétano ficam, tá? Porque como vai mexer no seu sistema nervoso, tá? Você contrai os músculos e você fica nessa posição aí de U, que eles chamam. Então, é essa bactéria que vocês estão vendo aí, a Clostridium tetani,
e ela geralmente ela gosta de ficar em objetos ferrosos enferrujados, tá? É um local que ela gosta de ficar. Então, quando você se corta, se espeta com alguma coisa enferrujada, é bom você ir lá no hospital tomar, provavelmente você vai tomar uma vacina para você não pegar o tétano, porque depois que você pegou o tétano não tem cura, tá? Vamos lá, salmonela. Então a salmonela aí geralmente vem em contaminação do alimento, carnes mal cozidas, tá? Ovos mal cozidos, tá? Então, ó, a salmonela é a mais comum entre crianças. Pessoas com sistema imunológico comprometido, como idosos, bebês e pessoas com AIDS, são as mais propensas a apresentar casos graves. Os sintomas incluem diarreia, febre, calafrios e dores abdominais. A maioria das pessoas precisa apenas de líquido para se recuperar em menos de uma semana. Infecções graves podem precisar de cuidados médicos, incluindo terapia intravenosa e às vezes antibiótico, tá? Então, lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Vamos voltar. As doenças lá, ó, 9, doenças diarreicas. Isso entra aqui, ó, a salmonela, tá? Como uma das maiores causas de morte aí. Então, para você não pegar essa doença, o que você precisa fazer? Cozinhar bem os alimentos e não ingerir nada aí de origem duvidosa. Tipo, por exemplo, água, você não sabe se já não está filtrada, se não foi tratada da forma adequada. Não tomar, né, essa água. E sempre cozinhar bem os alimentos, tá? Então vamos lá, lectospirose. Então aí a lectospirose, tá vendo aí, ó? Essa é a bactéria, tá? Leptospira, ela tem esse formato aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Tá vendo que ela é todo, opa, volta. Ela tem este formato aqui, ó, de espiroqueta. Tá vendo aqui embaixo? Que ela é assim, ó. Então, ali eu mostrei um desenho para vocês e aqui eu tô mostrando como é que vê ela no microscópio. Vamos lá. Aqui, ó, tá? Ela tem o formato então de espiroqueta. Então, a infecção humana é resultante de exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. No caso, os ratos aí são os maiores causadores, tá? Por meio de contato com água, solo ou alimentos contaminados. Pensa essa galera aqui que tá com o pé nessa água. Isso provavelmente foi de alguma enchente, né? Nós sabemos que os ratos vivem aí nos esgotos, né? Nos bueiros. E quando essa enchente, quando essa água sai, ela traz tudo que tá lá dentro. E óbvio, ela vai trazer aí urina de rato com ela, que essas pessoas, se tiver qualquer cortezinho na unha, tá? No pé, alguma feridinha, e essa bactéria tiver contato, essa pessoa vai estar contaminada, tá? Então, os sintomas aí, febre alta, dores de cabeça, sangramento, dores musculares, calafrios, olhos vermelhos e vômitos são alguns sintomas. Sem tratamento, a lectospirose pode causar danos renais e hepáticos. Danos renais quer dizer que são danos nos seus rins, tá? Você, por utilizar muito eles, aí eles acabam parando. E hepáticos no fígado, tá? E até mesmo a morte. Os antibióticos combatem a infecção. Então, se você está com lectospirose, você vai para o hospital, vai ficar internado e tudo aquela história, tomar vários antibióticos e tranquilo. Agora, muitas vezes essas pessoas que são contaminadas com a lectospirose, por viver nessas condições, nós sabemos que provavelmente aqui em São Paulo, né, em Guarulhos, enfim, nós ainda temos onde ser atendido, né? Mas essas pessoas que, no caso, nesse exemplo aqui, muitas vezes elas nem têm onde ser atendido. Ela pode ir no hospital, mas muitas vezes os hospitais lá eles não vão ter como atendê-las da forma adequada, tá? Porque esse pessoal mora mais na periferia e tudo mais, são pessoas carentes, tá? Vamos lá, hanseníase ou a lepra. Então a hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por infecções com a bactéria Mycobacterium leprae. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Nervos periféricos são das mãos e dos pés, tá? Então vocês estão vendo ela aí, são esses compridinhos vermelhos aí, tá?
e a pessoa, por exemplo, a mão aqui da pessoa como está afetada. Olha aqui, ó, essa pele desse rapaz, desse cara aqui, como ela está avermelhada, tá? Então, os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele, com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés, deformidades físicas, irritação nos olhos, lesões nos nervos, perdas de peso ou dificuldade de levantar o pé. Então, a lepra pode ser curada de 6 a 12 meses de terapia com vários tratamentos. Então, o tratamento precoce evita a deficiência. Então, se você, por um acaso, venha pegar essa bactéria, o tratamento é, no mínimo, 6 meses tomando remédio, tá? Vamos para a tuberculose. A bactéria que causa tuberculose são espalhadas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Lembra que eu falei que ela tem a bactéria e o vírus, eles são bem parecidos aí na transmissão de pessoa para pessoa? É o que nós estamos passando agora, né? Que a pessoa não pode sair de casa sem máscara por causa da tosse e do espirro de outras ou até ela mesma que está infectada. Então, ó, a maioria das pessoas infectadas com a bactéria que causa tuberculose não apresentam sintomas. Quando ocorre, os sintomas geralmente incluem tosse, às vezes com sangue, perda de peso, sudorese noturna. Sudorese noturna quer dizer que a pessoa fica suando muito à noite, tá? E febre. O tratamento nem sempre é necessário para os pacientes assintomáticos. Assintomáticos quer dizer que ela não tem os sintomas. Por exemplo, ela não tem febre, ela não tem perda de peso, ela não tosse, tá? Então ela possui a doença, mas ela é assintomática. Os pacientes com sintomas manifestos precisam de um longo tratamento com vários antibióticos, tá? Então aí vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aí, é um tecido do pulmão já bem contaminado. Essas chapas aqui que vocês, esses raios-x do pulmão que vocês estão vendo, essa parte esbranquiçada é onde a bactéria já se instalou, tá? Eu acho que o primeiro, não é nem o primeiro aqui, mas o pulmão certo dele, quando você tira a radiografia, é ele ser escuro, tá? Essa parte só tem esse no branco no meio, que é a sua coluna vertebral. Em volta, essa parte do pulmão, o ideal é ficar bem escuro, significa que seu pulmão está limpo. Quando está assim, é que a bactéria já se tomou conta aí dessa parte do pulmão. E a peste negra? Então, o nome foi a peste negra, né? É o nome pela qual ficou conhecida uma das maiores e devastadoras pandemias na história humana, resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, né? Que era antigamente a Europa e a Ásia ali. Somente no continente europeu estima-se que tenha vitimado pelo menos 1/3 da população em geral, sendo que o auge da peste aconteceu entre os anos de 1346 e 1356. Então a doença é causada por uma bactéria Yersinia pestis aí, transmitidas ao ser humano através das pulgas, dos ratos pretos ou de outros roedores. Então, um dos grandes problemas aí deles é que eles não sabiam nem como fazer o controle, porque eles não entendiam que existiam nessa época, eles não havia conhecimento sobre esses micro-organismos assim, tipo bactéria, tá? Muito menos que a bactéria instalada lá na pulga do rato poderia transmitir doenças. Então, devastou lá a Eurásia, tá? Agora eles falaram aí 1/3 da população chegou a morrer, tá? Então, foi muita gente, uma das maiores epidemias que já passamos aí. Eu acho que eu comentei com vocês alguma aula passada sobre a peste negra. Infecções hospitalares. Então, nos hospitais, nós temos um grande problema, que eu já vou falar para vocês aí. Mas o importante primeiro, quando você vai no hospital, o que você não pode fazer? Sentar na cama do paciente, visitar o paciente se você estiver doente, tocar em curativos ou em medicações dos pacientes, levar alimentos sem autorização médica, pegar objetos dos hospitais e levá-los para casa, entrar em outros quartos quando for realizada uma visita. Por quê? Porque você pode estar fazendo um transporte aí de bactérias, tanto para dentro do hospital, como para fora do hospital, tá? Então, as infecções mais comuns aí que as pessoas acabam pegando no hospital. Então, do trato respiratório, corrente sanguínea no abdômen, rins, sistema nervoso central,
A relativas a bactérias é quando você tá com aquela, que fica com aquela agulha, tá? Na pele e outros. Mas qual é o problema dessas? Por que essas bactérias nós falamos que elas têm essa importância aí de infecções hospitalares? Porque elas são bactérias resistentes aos antibióticos comuns. Óbvio, né? No hospital, as bactérias ali, a pessoa vai muito doente e acabam contaminando para outras pessoas no hospital. Esses antibióticos que nós tomamos há muitos anos, as bactérias já criaram resistência contra eles. Então, como funciona essa resistência? Então, ó, no primeiro caso aqui, você pegou uma dor de garganta, tá com uma amidalite. Você foi no médico, ele vai te medicar uma amoxicilina, que é um dos mais comuns antibióticos que eles indicam para isso. Então, só que entre as suas bactérias, vai ter uma bactéria, ocasionalmente, que ela vai ser, uma não, né, tá, gente? Só um exemplo, mas pouquíssimas bactérias ali, sei lá, 2% das bactérias, que ocasionalmente elas vão ser o quê? Imune ao remédio, tá? Então, quando você tomar, ó, no primeiro quadro aqui, vocês estão vendo aí um conjunto de bactérias. Então, elas estão lá causando a sua infecção, sua dor na garganta. Você começou a tomar um antibiótico. Aquelas que não são resistentes vão morrer e aquelas que são resistentes vão fazer o quê? Vão sobreviver. Com o passar do tempo, morre todas a que o remédio poderia matar e as que são resistentes ao remédio, elas se multiplicam novamente, fazendo com que a sua dor de garganta volte. Tá? Não sei se vocês já passaram por isso, que às vezes você toma um remédio, a mesma causa, você está com dor de garganta, você tomou um remédio, passou 2 semanas, você está doente de novo, você está com dor de garganta de novo. Foi porque ficaram ali bactérias resistentes. Então a humanidade aí já criou diversas bactérias resistentes até hoje, por causa que nós tomamos muitos antibióticos sem controle médico. Hoje, quando você vai comprar um antibiótico, você tem que deixar receita lá na farmácia e tudo mais. É por causa disso, para não ficar um uso desenfreado de antibiótico e a gente vai deixando essas bactérias cada vez mais e mais e mais resistentes, tá? E as de hospitais, elas já são mais resistentes ainda, tá? Porque nenhum remédio comum nosso consegue matar essas bactérias. Então, às vezes a pessoa ela vai fazer uma cirurgia, no hospital, e ela corre o risco de pegar essa bactéria que ela vive lá, tá? Essa bactéria resistente ela vai viver no hospital. Então, só as pessoas que estão internadas vão correr o risco de pegar essa doença aí de bactérias resistentes. Então, aqui, se você pegar aí as bactérias, aqui é só uma lista para vocês terem noção das bactérias mais resistentes que existem, ó. As 3 primeiras que pegou, bem provavelmente a pessoa vai vir a falecer, são de infecções hospitalares. As 4 primeiras, né, no caso aí, tá? Então, as bactérias aí hospitalares são as piores. Depois aí, tô colocando só os nomes para vocês terem noção, tá? Mas isso não vocês não precisam decorar, nem nada. Então é isso, gente. Não, deixa eu falar do tratamento e prevenção, vai. Então, a prevenção é muito simples. Lavar as mãos, escovar os dentes, lavar os alimentos, cuidado com os alimentos crus, saneamento básico aí para pessoas que é o caso da leptospirose. Usar preservativos, nós temos diversas doenças aí que são passadas sexualmente transmissíveis, tá? E óbvio, as vacinas. E o tratamento só existe 2 tipos, o soro e o antibiótico, tá? Não existe outro tratamento para as bactérias, somente esses 2 tratamentos, tá? Então, a gente fica por aqui e o próximo aula eu começo a falar sobre como é produzidos os antibióticos para vocês. Tchau, gente, até mais.